Olá a todos, eu sou o Kelvin. E eu sou o Ivan. E hoje a gente está aqui no nosso canal 3 Pontos Podcast com o nosso queridíssimo amigo Francisco Chagas, ele que dispensa comentários, um grande amigo, psicólogo, ex-comandante da Força Aérea Brasileira, dentre outras tantas e tantas aí, tantas qualidades que a gente pode falar. Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de receber você aqui hoje e você está em casa. Imensamente grato pela essa oportunidade, meu irmão, meu querido amigo Kelvin, Ivan, pessoas que eu tenho imenso respeito, carinho, não só pela nossa convivência nas nossas instituições, mas pela amizade que nós aprendemos a desenvolver ao longo do tempo. Então, um imenso prazer estar aqui com vocês, poder repartir um pouquinho das nossas vivências no dia a dia com relação à saúde mental, ao bem-estar, à qualidade de vida das pessoas. E o nosso amigo, Francisco, que tem uma longa carreira aí na Força Aérea e que também tem uma jornada muito linda com relação ao que diz respeito a todo o campo de saúde mental e inteligência emocional, vai estar aqui hoje falando com a gente aí a respeito de vários aspectos aí da saúde mental, de questões importantes e relevantes dentro da nossa atualidade, para que nós consigamos aí no dia de hoje ter um melhor convívio, ter uma vida mais saudável, uma mente mais arejada. É isso? Isso. E Francisco, primeiro acho que é legal você falar do seu projeto. A gente estava conversando um pouco antes sobre essa inclusão das crianças com espectro autista nas escolas. Você poderia explicar um pouco mais pra gente? Sim. Na verdade, nós estamos vivendo um pós-pandemia. Nesse pós-pandemia, algumas coisas ficaram bastante claras. Dentre elas, o confinamento, a convivência no lar das pessoas, das famílias, começaram a ser identificadas as questões da saúde mental. Muitas pessoas não conviviam com os seus filhos, muitas pessoas viam seus filhos de finais de semana. Nós trabalhávamos, nós estávamos correndo, nós não tínhamos essa ideia de que o nosso filho tinha um problema, as minhas filhas tinham um problema, um exemplo, Então, de repente, nós começamos a ter uma situação onde o número de crianças portadora de algum transtorno, e eu dou exemplo disso, o TEA, transtorno do espectro autista, as questões das crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, as crianças com TOD, que é o transtorno da desobediência, e tantas outras síndromes que no dia a dia estão sendo mostradas. E de repente a pandemia nos mostrou isso, de repente a pandemia nos mostrou que nós tínhamos problemas em casa, sim. A pandemia nos mostra que o número de suicídios aumentou assustadoramente, porque hoje já não se percebe mais aquela criança aprendendo a suportar devido a algumas dificuldades. Eu digo sempre que não existem crianças difíceis, o que existe é criança vivendo no mundo difícil, de adultos difíceis, de adultos depressivos, de adultos magoados. Então não são crianças difíceis, são crianças que vivem num mundo difícil. Pois bem, toda esta ideia de pandemia nos mostrou algumas coisas muito fortes. E neste pós-pandemia, depois de 2 anos de confinamento, depois de 2 anos das pessoas estarem presas, nós tivemos um número assustador de divórcios. Nós tivemos um número assustador de suicídio. E por que isso? Me perguntavam outro dia: Francisco, você viu? Nossa, as pessoas estão se separando, divórcios um atrás do outro, os artistas estão se separando, não é? Vários cantores sertanejos se separando. Nossa, a pandemia... Não foi a pandemia. A pandemia apenas mostrou a ponta de um iceberg. Na verdade, esses, principalmente cantores sertanejos, artistas de um modo geral, fazem em média 35 shows por mês. Ou seja, essas pessoas nunca ficam em casa, essas pessoas dificilmente conviviam dentro de casa com a família. Via de regra, a mocinha casava com o ídolo, não com a pessoa em si. A
pandemia proporcionou que cada um se conhecesse, que cada um ficasse diante de si. E aí veio a surpresa. Não foi com essa pessoa que eu casei. Eu não sabia que ele era estúpido, que ele era arrogante. Eu não sabia que ela era ciumenta a extremo. Ou seja, a convivência passou a mostrar quem era quem. E aí, obviamente, a incompatibilidade de gênios, como se costuma dizer, provocou separações. Com isso, nós tivemos inúmeras situações adversas dentro da família em si. Mas a pandemia também nos trouxe ensinamentos. Ela nos trouxe muitos ensinamentos. E um deles, o que foi característico para todos? O que foi que a pandemia fez que atingisse a todos nós? Brancos, negros, ricos, pobres, adultos, crianças. A máscara. Todos foram obrigados a usar isso aqui. Todos foram obrigados a usar uma máscara. E essa máscara nos trouxe ensinamentos. Quais ensinamentos? Primeiro deles, todas as vezes em que eu coloco a minha máscara, ela me lembra que eu tenho 2 ouvidos, 2 orelhas, que eu tenho que ouvir mais. Eu tenho que ouvir mais. E nós não fazíamos isso. Nós estávamos individualizados, uma sociedade extremamente individualizada, onde nós não tínhamos mais tempo de ouvir o outro. Mas a máscara também nos trouxe outro ensinamento. Quando eu coloco a minha máscara, além de dizer que eu tenho 2 ouvidos, ela me disse que eu preciso falar menos. Ela tapou a minha boca. E ela disse, ouça mais. E fale menos, julgue menos, prejulgue menos, critique menos. Mas também a máscara, quando nos é colocada, ela trouxe um outro ensinamento. Ela cobre o meu nariz. E ela diz assim, abaixa mais o nariz. Nós caminhávamos numa sociedade de muito de nariz empinado. De pessoas que falavam muito, ouviam pouco e o narizinho empinado. E a máscara também me trouxe um ensinamento legal. Quando ela é colocada, ela me deixa apenas e tão somente os olhos. E ela diz, aprenda a amar com o olhar. Aprenda a olhar o outro com as lentes da alma. Porque só assim você se aproxima do Criador. E de repente toda essa situação de pandemia nos ensinou muitas coisas. Nos ensinou que nós não precisávamos ser individuais, individualizados, como a gente vinha caminhando. Nós sempre estávamos com pouco tempo. A gente sempre tinha alguma coisa para fazer. A gente sempre tinha um livro para ler, um trabalho para executar, alguém para falar, mas a gente nunca tinha tempo de sentar e ficar sem fazer nada. Como é gostoso ficar no vazio. Como é gostoso ouvir o silêncio. Quantas vezes você fez isso nos últimos anos? Difícil, né? Porque a gente sempre tinha alguma coisa para fazer. A gente sempre tinha alguma coisa para correr atrás. E essa pandemia fez isso. Ela nos mostrou exatamente que nós precisávamos mudar conceitos. E de repente a gente sai dessa pandemia, a gente sai desse momento de confinamento, de isolamento, e de repente nos vimos soltos, querendo fazer tudo de uma vez, querendo recuperar 2 anos parados. E aí nós nos tornamos arrogantes. Uma sociedade que hoje está doente. Nós temos uma sociedade doente. Uma sociedade em que o médico, que deveria cuidar do seu paciente, estupra a sua paciente no centro cirúrgico, como nós vimos aí a semana retrasada, no final do ano passado. Uma sociedade em que um policial mata toda a família, onde deveria protegê-la, no Paraná. Uma sociedade em que um simples esbarrão entre 2 pessoas num show do Fábio Júnior em Sorocaba provocou a morte do outro. Sem tolerância, as pessoas não têm tolerância. Isso é tão verdade que o nosso ícone do romantismo, Roberto Carlos, brigou com as suas fãs na frente do palco que queriam disputar ali uma rosa que ele costuma dar, e ele foi grosseiro. Isto é consequência de um confinamento, no momento em que a gente sai de uma pandemia e de repente se depara com uma situação política no Brasil, a gente se depara com uma questão ideológica, a gente se depara com arrogâncias, e tudo isto contribui para uma qualidade de vida ruim. Tudo isso contribui para que eu não possa ver o outro de uma maneira melhor. Eu estou sempre competindo, eu estou sempre tendo que ser melhor, porque me exigem isso.
Se é no meu trabalho, eu tenho que estar sempre cumprindo meta. E se eu cumpro a meta do mês que vem é maior, porque você conseguiu essa, então a gente está sempre sendo cobrado, a gente vive sob pressão. E aí chega um momento que o corpo não aguenta. O corpo fala, e o corpo se manifesta através de uma úlcera nervosa, de uma gastrite, de um infarto, de um AVC. O organismo se manifesta. Ou a gente toma cuidado e melhora a nossa qualidade de vida, ou a nossa sociedade vai continuar doente. Então pelo que você falou assim, a gente não soube lidar com o processo da solitude durante a pandemia. Isso. E saímos tão piores do que quando entramos na pandemia. Mas, embora a gente esteja vivendo esse momento, mas uma grande maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas acordou. Uma grande parte das pessoas está acordando. Isso demora tempo. Isso tem um tempo de maturação. As pessoas vão perceber, e percebam, senhores, que nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós saímos dessa pandemia diferentes. Nós saímos dessa pandemia mais tolerantes. Nós saímos dessa pandemia menos arrogante. E agora enxergamos à nossa volta quem não está agindo dessa forma. A gente já consegue se solidarizar com a dor do outro. Hoje a gente já consegue olhar o outro e vê-lo de forma diferente. Aonde eu quero chegar com isso é assim, depois desse pós-pandemia, o que você pode dizer pra gente? Qual é a importância hoje de você manter a sua saúde mental em dia, dentro da sua casa, no seu trabalho, para com as pessoas que você lida no seu dia a dia e até intimamente, né? Você com você mesmo. Qual que é a importância disso depois desse pós-pandemia? Na verdade, nós tínhamos até outro dia que uma pessoa equilibrada, ela deveria ter mente sadia, corpo sadio. Isso a gente defendeu ao longo dos anos. Porém hoje, eu acrescento um outro dado. De nada adianta eu ter uma mente sadia, um corpo sadio. De nada adianta eu ter uma mente sadia, um corpo sadio, quando o meu emocional não está sadio. Quando o meu afeto não está sadio. De nada adianta eu ter um corpo perfeito e a busca frenética das academias para que eu tenha um corpo perfeito, né? Quando o meu emocional não está perfeito, quando eu emocionalmente não me sinto bem. De nada adianta eu ter a mente sadia quando o meu afeto, o meu emocional não está. Exemplo disso, esse milionário que agrediu a moça na academia e que hoje se resguarda num outro país, um sujeito de corpo bem estruturado, bem economicamente, a mente tranquila, mas o afeto dele é um lixo. Ele jogou o afeto no lixo quando ele agride uma moça. Quando alguém não se submete ao que ele queria, ele agride. Então de nada adianta eu ter a mente sadia, que é o corpo sadio, quando o meu afeto não está sadio, quando o meu emocional não está sadio. E o que se busca hoje? O que se busca hoje é o equilíbrio entre isso. Sempre digo, se você me permite, existe uma cadeia de 5 sentimentos importantíssimos que nós devemos tomar cuidado hoje. Todas as vezes em que nós estamos diante de uma perda, seja ela uma perda emocional, afetiva, material, todas as vezes que eu me vejo frente a uma perda, surge o primeiro sentimento dessa cadeia, que é o sentimento de angústia. O sentimento onde eu me sinto angustiado, um sentimento onde... O sentimento de angústia é aquele sentimento que eu fico com a garganta seca, eu sinto uma pressão no peito, eu não me sinto bem e essa angústia ela vai me consumindo. Se ela não for administrada, ela se transforma no segundo sentimento dessa cadeia, que é o sentimento de ansiedade. E o que é um sentimento de ansiedade? É aquele momento em que eu quero fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não faço nenhuma. Aquele momento em que eu vou para casa, eu não consigo ficar frente a um televisor, eu passo canal, não assisto nada. Eu começo a ver uma série, assisto as 2 primeiras,
Sim, sim. Desisto. Vou para a cozinha, o café tá frio. Tá todo mundo assim. Então. Eu vou pro quarto, essa ansiedade também, se não for administrada, se transforma no terceiro sentimento desta cadeia, que é o sentimento de mágoa. O sentimento de mágoa é esse sentimento que qualquer palavrinha colocada tem um peso enorme, né? Esposa falou uma coisa, a namorada, noiva, o filho falou alguma coisa e, nossa, tem um peso imenso. Se ofende fácil. Se ofende muito fácil. E um outro ponto disso também é que, assim, se for uma pessoa que se cobra muito, ela vai acabar se culpando e se cobrando por não estar realizando algumas tarefas. Exatamente. Vai entrar num looping de não conseguir realizar. Exatamente. Se culpar E por vai não entrar realizar. nessa cadeia. E este sentimento de mágoa também, se não for administrado, se transforma no quarto sentimento dessa cadeia, que é o sentimento de raiva. E o sentimento de raiva é o sentimento em que, por qualquer razão, eu vou explodir. Basta falar uma coisinha diferente, eu vou explodir. Via de regra, você dá um beijo no cachorro, um chute na empregada, o dia fica uma loucura. Conheço N casais que terminam se separando, filhos que se indispõem com pais por conta desse momento. É uma somatória, ninguém percebe que isso é uma somatória que vem caminhando. Eu explodo. E se essa raiva também não for administrada, então ela se transforma no quinto sentimento dessa cadeia, que é o sentimento de depressão. É o momento que o mundo perde a cor, a graça, o cheiro, nada me chama a atenção. E eu, particularmente, acrescento mais dois sentimentos nessa cadeia. Se essa depressão não for administrada, se essa depressão não for trabalhada, ela se transforma no sexto item dessa cadeia, que é o sentimento de síndrome do pânico. Eu começo a ter um pânico, eu entro numa síndrome do pânico, eu não quero ver ninguém, não falo com ninguém, eu entro em surto, eu começo a chorar, eu começo a me desesperar, tudo isso por conta de uma somatória de sentimentos que eu não soube administrar. E o pior, se essa síndrome de pânico não for administrada, aí sim ela se transforma no sentimento horrível dessa cadeia, que é o suicídio. O momento em que a vida torna-se insuportável. A insuportabilidade da vida me leva a sair desse mundo. Todos nós temos um desejo de morte. Isso é intrínseco do ser humano. A morte é a única certeza da existência humana. Não temos certeza de mais nada, a não ser que vamos morrer. Pois bem, quando o indivíduo atinge esse grau de insuportabilidade, a morte é uma saída para ele. Quando eu digo que todos nós temos desejos intrínsecos de morte, Camus, um filósofo contemporâneo, dizia que se o homem quisesse morrer de forma rápida, indolor, através de um pequeno botão, a humanidade não existiria, porque o desejo de morrer é nosso, está dentro de nós. Como assim? Todas as vezes que você diz assim, nossa, não aguento mais essa vida, vontade de sumir disso aqui, isso é um desejo de morte, inconsciente. Não aguento mais essa vida, vontade de desaparecer, isso é um desejo de suicídio, intrínseco, não é? Algumas pessoas não conseguem sair disso. E o mundo fica tão insuportável que o suicídio termina sendo a saída, né? A saída final. E nós contribuímos para isso. Nós temos grande responsabilidade, nós enquanto sociedade. Como? Porque nós mentimos para as nossas crianças. Toda vez que uma criança está diante da morte de um parente, de uma avó, de um avô, de um tio, enfim, de alguém, nós não dizemos, olha, a vovó morreu. A vovó morreu, ela cumpriu um ciclo, a vida é assim e tal. Não. A vovó virou estrelinha. Ela está lá no céu, perto de Deus. O vovô está lá, de onde ele estiver no céu, ele vai olhar por nós. Essas informações, elas são muito fortes para uma criança. De 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos. Quando ela entra na pré-infância e na infância, essas informações vão sendo esquecidas. Não esquecidas, mas armazenadas no nosso inconsciente. Você, como estuda psicanálise, sabe bem disso. O inconsciente tem uma função fantástica na estrutura psíquica do ser humano. Pois bem, lá na idade adulta, este adulto
passando por inúmeras situações de conflito na vida, atinge um grau de insuportabilidade na vida que ele passa a ter nós chamamos de obnubilação de consciência, aquele branco. Ele não consegue raciocinar, ele não consegue se organizar, e aí o discurso é: eu vou para perto da minha avó que me entendia. Vai ativar essa memória inconsciente. Ele volta aquelas lembranças e diz: eu vou para perto do meu tio que me entendia. Eu vou para perto do meu avô que, nossa, cuidava da gente. E que é pior, dentro da minha tese de mestrado e depois de doutorado, Psicologia, a Questão da Morte, uma visão psicanalítica dos suicídios em militares. O que fica implícito nisso é, aqui fora, no mundo civil, quando eu penso em morrer, surge a primeira angústia: morrer do quê? Eu não tenho uma arma. Vamos jogar de cima do viaduto. E se eu não cair em cima de uma Kombi e não morrer? Vou ficar todo torto. Acho que eu vou me enforcar, é melhor. Mas depois fica aquele nó na garganta. Quer saber? Não vou morrer mais nada. Nós, militares, eu vou morrer, não aguento mais. O instrumento está do teu lado, a arma. É sacar e atirar. Então o número de suicídios nas Forças Armadas é imenso. E acho que na Polícia Militar também, se tinha um número absurdo. Sim. E aí nós começamos a trabalhar nessa época para reverter. Nós tínhamos, para vocês terem uma ideia, 23 suicídios para cada 100 mil homens. Ao passo que na sociedade comum você tinha 9 suicídios para cada 100 mil habitantes. Então um número exorbitante. Por quê? Porque eu tinha um instrumento do meu lado. Enfim, o suicídio passou a ser uma grande preocupação do mundo moderno. Para vocês terem uma ideia, só para a gente concluir essa questão do suicídio, a primeira causa-morte no Brasil é o acidente de automóvel, e ainda é. O suicídio era a 5ª causa-morte até os anos 90. E pensando nesta projeção, nós chegaremos no volta de 2030 a 2035, com o suicídio sendo a 2ª causa-morte. Pasmem, em 2022, o suicídio atingiu a 2ª causa-morte no Brasil. Absurdo, absurdo. Também um reflexo da pandemia? Não necessariamente, mas o reflexo de uma sociedade que vinha caminhando de uma forma individualizada, egocêntrica, egoísta. Mas por que aumentou tanto o número de suicídio? Por várias razões. O automóvel continua sendo, então, a maior causa de mortes no Brasil, o acidente de automóvel. Mas nos anos 90, o governo, de um modo geral, passou a desenvolver campanhas com as empresas, com as fábricas de automóveis, e passaram a exercer uma campanha maciça de prevenção ao acidente, de educação. Isso reduziu assustadoramente o número de acidentes, reduziu muito, embora ainda permaneça em primeiro lugar, tamanha frota que nós temos no Brasil. Mas hoje o acidente de automóvel teve uma redução significativa. Por conta do quê? Das campanhas educativas, nas escolas. Muito bem. Quando nós falamos de suicídio, é proibido fazer campanha. Nós não podemos fazer campanhas de prevenção ao suicídio. E sabem por quê? Porque toda vez que eu faço uma campanha, eu desperto o interesse daquele que tem um pensamento suicida. Ele diz: olha só, é isso aí. Estão dando atenção para isso, né? Para vocês terem uma ideia, semanalmente pessoas morrem vítimas de suicídio no metrô de São Paulo. Mas não todo dia, né? Todo dia. Quase todo dia. Nós temos um dado estatístico hoje de 4 pessoas semanais cometem o suicídio nos trens do metrô. E ninguém pode divulgar para não despertar o desejo daquele que traz o desejo intrínseco. A ponte de Rio-Niterói, para vocês terem uma ideia, eles colocaram câmeras praticamente em toda a extensão da ponte. Diariamente, pessoas cometem suicídio na ponte de Rio-Niterói. Mas não pode se divulgar, porque se você divulgar, você desperta o desejo daquele indivíduo que está num grau de insuportabilidade. Então tudo é uma questão de nós termos políticas corretas, de nós enfrentarmos um problema de frente, de nós entendermos que temos uma sociedade hoje que precisa de ajuda. Nós precisamos ouvir mais e falar menos, criticar menos. Todas as vezes que você está frente a uma pessoa que tem uma tendência suicida ou tem um pensamento suicida, não pergunta nada de cobrança.
não critique, apenas diga, estou aqui para te ouvir. Francisco, como é que assim, hoje, você está falando de tudo isso, como é que quem está assistindo a gente hoje, na prática, pode falar assim, bom, eu lidando com quem eu lido no trabalho, com as pessoas que eu lido no dia a dia, como que eu posso, de forma prática, auxiliar essa pessoa que eu consigo... Excelente pergunta. Eu consigo visualizar que diretamente ela não chega em mim e fala, olha, eu estou precisando de ajuda, mas eu sei lá, eu tenho um feeling, eu tenho um insight de que essa pessoa precisa de alguma palavra, ela precisa ser escutada pelo menos. Como que eu posso ajudar? Excelente pergunta, Kelvin, excelente. Eu vou responder essa pergunta primeiro com uma pequena parábola. Certa vez, um pequeno menino, um pequeno jovem, pergunta a um velho mestre, mestre, qual foi a coisa mais corajosa que o senhor já disse na vida? E aquele velho mestre respondeu, o que eu disse de mais corajoso? Me ajude, me ajuda, me ajuda. Pedir ajuda não é desistir, é resistir a desistir. Pedir ajuda. Então, o suicida, ou a pessoa que tem um pensamento suicida, ela te manda mensagens, ela te mostra que ela não está bem. Mas nós vivemos numa rotina de tanta responsabilidade e pressa nos afazeres no dia a dia, que a gente não tem tempo de ouvir o outro. Às vezes a pessoa quer só ter a chance de falar de um problema que para ela é o maior problema do mundo. E para você talvez uma coisa muito simples. E quando a gente consegue que a pessoa nos ouça, a pessoa vai ouvir a gente e diz, tá, fala aí, tudo bem. Então, conta pra mim. E fica olhando no relógio o tempo inteiro, no celular. Não está prestando atenção na tua dor. Ela está te dando alguns minutos. E a pessoa que está vivenciando a depressão do suicídio, ela quer ser ouvida. Ela dá sinais, ela muda comportamentos, ela se fecha. Se é uma pessoa extrovertida, que gosta de brincar, de repente ela se transforma, ela fica num cantinho. Se é um filho, adolescente, que é o nosso maior número de suicídios no Brasil hoje, o adolescente, ele se tranca no quarto. Melhor estar no quarto que estar na rua. Mas o que ele está fazendo lá? Qual é a dor que ele está sentindo? Qual é a dor dele? Você parou para conversar com ele? Você parou para sentar com ele? Sem olhar crítico, apenas e tão somente ouvi-lo. Jung, Carl Gustav Jung, um dos precursores da psicanálise, que você vai estudar muito, Jung dizia uma coisa maravilhosa. Ele diz assim, todas as vezes em que você estiver diante de uma alma humana, seja apenas e tão somente outra alma humana. Não queira ser melhor, não queira trazer a verdade, não queira trazer a sua verdade. Apenas ouça, apenas converse. E que a pessoa que está passando por um momento de insuportabilidade quer apenas ser ouvido, quer apenas falar. Essa é a ideia que eu posso fazer no meu dia a dia. Eu percebi que alguém não está bem, eu percebi que alguém está fechado, eu percebi que alguém mudou os hábitos, inclusive comigo, né, que está se isolando. Senta com ele, senta do lado dele, não olha nem para o rosto dele, olha para frente, senta do lado dele. E diz, e aí, você está bem? Eu estou aqui, sempre. E ele vai com certeza começar a se abrir com você. No momento em que ele tiver a empatia, essa coisa de saber que você está ali para ouvi-lo, sem compromisso. Então não chega perguntando nada, não chega criticando nada. Ô meu, você está isolado? O que está acontecendo? Está pegando? Não, fala nada, só diz assim, estou aqui. Eu estou aqui com você. Eu digo sempre para as pessoas que o mais importante não é quem te dá a mão. É quem não solta da tua mão quando você mais precisa. Isso nós devemos levar em mente. Então, tem alguém que você percebeu que mudou o comportamento, que não está bem, busca ajuda. Conversa com um parente dele, veja como ele está vivendo em casa. Às vezes é um problema terrível e a pessoa só precisa, sabe, de alguém para ouvir, para dizer, me ajuda, me ajuda. Não, legal. Francisco, quando você falou, né, na sua primeira fala, eu notei duas questões aqui que eu queria perguntar.
achei muito interessante, você passou um panorama e uma perspectiva positiva da pandemia, né? Sim. Falando sobre sair desse pensamento mais egoísta para um pensamento mais coletivista, né? Mas hoje em dia, o que eu vejo na prática, talvez isso para as pessoas mais velhas tenha causado isso, mas hoje, por exemplo, eu vi um estudo que saiu essa semana que o jovem hoje, pela primeira vez, a gente tem uma geração de 20 anos para baixo que tem o QI menor que os pais, né? Normalmente a tendência é que os jovens superem os seus pais, né, nesses testes. Você que trabalha em faculdade, né, inclusive leitor de faculdade, tem contato com o jovem, qual o impacto que a pandemia teve para o jovem que ficou preso em casa, na internet, com que ele teve acesso e qual a sua perspectiva para o futuro disso? Olha, muito legal a tua pergunta, Ivan. Eu sempre tomo muito cuidado quando a gente fala de QI, quociente de inteligência. Eu tenho inúmeros pacientes hoje autistas que têm um QI elevadíssimo, mas não conseguem conviver em sociedade, não conseguem se ater frente a uma dificuldade, não conseguem, por exemplo, administrar as suas próprias necessidades. Então, um quociente de inteligência, ele já foi nos anos 60, 70, algo mensurável como alguma coisa importantíssima. Hoje, já não se leva mais em conta a importância do QI, mas do QE, quociente emocional. O quociente emocional, ele é muito mais importante porque ele me ensina a sobreviver numa sociedade. Então, necessariamente, eu não preciso ter um quociente de inteligência altíssimo e ter o meu quociente emocional lá embaixo. Vou dar um exemplo disso. Um exemplo pessoal. Se ele vai ouvir certamente, vai ficar bravo comigo, mas não tem problema. Meu filho, Gabriel, que eu amo de paixão. Meu filho fez a Universidade de São Paulo, médico, uma inteligência acima da média. É uma cultura fantástica. Conversar com meu filho realmente torna-se até difícil. Ele tem uma cultura muito forte. Não contente, fez filosofia na Universidade de São Paulo, filósofo, então, de uma capacidade maravilhosa. O QI dele é altíssimo. Em contrapartida, não convive com ninguém. Grosso, arrogante. Com todo o amor que eu tenho por ele, mas eu tenho que reconhecer, sabe? Ele não consegue conviver com outra pessoa. Por quê? Porque o mundo é dele. O nariz é empinado. E eu brigo muito, porque não foi isso que eu ensinei para ele. Eu sempre digo, baixa o nariz. Mas é uma questão aí da formação, essa coisa toda. Não sei quem disse que esses sujeitos que saem de uma USP, de uma Unicamp, são melhores que os outros. Não são, nem um pouco. Mas eles acreditam, somente a maturidade vai ensiná-los que não é bem assim. Mas enfim, não adianta o sujeito ter um QI altíssimo quando o quociente emocional dele está no pé, né? Eles não conseguem conviver de uma forma mais equilibrada e harmoniosa. E aí, em cima do que você me pergunta, que a geração de hoje tem um QI menor do que os pais, supostamente, graças a Deus. Graças a Deus. Porque a continuar assim, sempre eu ser moldado pelo QI, porque eu tenho que ser isso, eu tenho que ter aquilo, não tem que ser nada. Eu tenho que existir apenas. Né? Legal. Eu vejo pais hoje ainda que o filho mal saiu das fraldas, o pai já definiu o que ele vai ser. Meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser médico, meu filho vai... Não, e quem vai ser o carpinteiro? Quem vai ser um cabeleireiro? Quem vai ser, sabe, um motorista? Nós não precisamos de gênios, nós precisamos de seres humanos que possam olhar o outro com as lentes da alma. Certo. E ficou uma outra pergunta também, que você falou algo muito interessante, né? Você, quando falou do espectro autista e de outros problemas que as crianças hoje têm. Eu queria saber até que ponto isso são problemas, se elas que devem se adaptar a nós, porque nós sempre classificamos elas com alguma coisa, né? Sim. Ou ela precisa ter alguma coisa. Sim. Ou se nós que precisamos nos adaptar a elas, né? Porque você comentou que toda a ansiedade que a gente tinha, essa sede de competitividade, causava problemas corporais né, na gente. E eu fico pensando até que ponto o que essas crianças têm não é uma resposta do mundo para a nossa condução de vida aqui. Muito bem, Ivan.
a gente vai falar de inclusão. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, se vocês tinham um coleguinha autista lá no primário, lá nos bancos escolares de iniciais, era eu. Vocês vão dizer não. Vocês vão dizer não, não tinha. Você tinha algum autista? Não. Não. Se não e aí, tinha, era você. Não, na verdade, assim, não é que você não tinha, você tinha sim, mas a gente não tinha a nomenclatura, nós não tínhamos a classificação como doença. Até o estudo também, nós né? tínhamos, não tinha. Nós tínhamos o quê? Um cara esquisito. Putz, esse cara é esquisito pra caramba. Às vezes era uma criança que era autista. Putz, esse cara é esquisito pra caramba. Na minha época eu lembro bem que no primário, né, eu tinha um japonesinho. Olha lá. Cara, que e ele era totalmente esquisitão, fechadão e tal. A gente chamava ele de Guzula. Ele era grandalhão. Ó, o Guzula, eu tirava essa bullying, cara. Isso era bullying. E depois nós vamos descobrir que aquele coitado daquele menino era epilético. E até o dia que ele teve uma crise, que ele era epilético, ele era uma criança que tinha uma dificuldade e nós não percebíamos. Depois, já no ginásio, eu tive um outro amigo chamado Cláudio, muito querido. E o Cláudio era assim também, fechadão, esquisito pra caramba e tal. E hoje o Cláudio é meu amigo e foi meu paciente. O Cláudio é autista. O Cláudio é autista. Mas não se sabia. Só pra gente situar o que é isso, autista. Em 1943, um médico neurologista sueco, mas vivendo nos Estados Unidos, chamado Leo Kranner, ele começa a perceber 9 pacientes que traziam características muito parecidas, embora comportamentos diferentes. Mas algumas características eram muito parecidas. Flipping, mexer com as mãos, balançar a cabeça e o footing, na ponta dos pés. Ele começou a perceber que essas crianças traziam essas características. E ele escreve um tratado muito bonito e apresenta para a sociedade científica no mundo. O problema é que nós vivíamos os anos de 1940, 44 e deu-se mais importância para a Segunda Guerra Mundial. Era muito mais importante ver a guerra, ver armamento do que ver saúde. Então Leo Kranner não foi levado tão a sério e os estudos ficaram guardados. Não mudou muita coisa, né? Não mudou nada. Em 1945, um outro, aliás até colega amigo pessoal de Leo Kranner, chamado Asperger, John Asperger. Asperger começa a perceber que tinham pacientes, lembra dos estudos de Leo Kranner e compara e vê que realmente aquilo era uma coisa comum. Faz também um tratado e fica esquecido. Ninguém deu importância. E nós caminhamos. No final dos anos 80, uma neuropediatra inglesa, embora fosse de origem chinesa, Norma Wink, ela começa a perceber que alguns pacientes tinham características muito parecidas, com comportamentos diferentes. Ela falou, mas eu já li alguma coisa. E ela começa a pesquisar. E ela pega os estudos de Leo Kranner, de Asperger, e aí sim, ela começa a desenhar uma patologia, uma doença, que começa a pensar-se num nome e vai buscar esse nome de autismo, que vem lá ainda da Grécia Antiga, uma autora conta essa história. Mas enfim, passa a existir então alguma coisa chamada autismo. Mas muito prematuro, ainda sem conhecimento da comunidade científica, e isso vem caminhando devagar, enfim. Até que nós chegamos já no final dos anos 90, 2000, quando o Manual de Doenças da Saúde Mental, DSM, começa então a dizer, não, existe, a Organização Mundial de Saúde aceita, descreve o comportamento e surge então o autismo pela DSM-3, que é o Manual de Doenças de Saúde Mental. Isso vem sendo trazido até que nós chegamos agora nos anos de 2000, 2005, quando se reprograma essa ideia, e aí chega-se à conclusão de que não existe criança autista, existe criança portadora do transtorno do espectro autista, o TEA. Por que isso? Porque se eu digo que uma criança é autista, ela tem naturalmente que ter todas as características comportamentais iguais. E isso não acontece. Nós temos características muito parecidas, semelhantes,
porém com comportamentos distintos. Então, esta criança é portadora do TEA, do transtorno do espectro autista. Só para complementar. E não necessariamente ela tem todos os comportamentos. Não, de forma alguma. Só para complementar e para que isso fique bem claro, uma criança é identificada com o TEA, transtorno do espectro autista, nos Estados Unidos, na Europa, por volta de 1 ano e meio, 2. E já começa um trabalho maciço, e o resultado é que essa criança na idade adulta tem uma vida quase que normal, vamos dizer assim. No Brasil, essa criança é detectada com autismo por volta de 6, 7 anos, quando vai para a escola. Por quê? Porque os pais ainda não aceitam que eu tenha um filho com problema. E a gente chama isso de princípio da negação. Eu sempre vou dizer que imagina, meu filho não anda com 3 anos, mas meu sobrinho também, lá no Ceará, andou com 6, falando Ceará por mera coincidência. Ah, não, mas meu filho está com 5 anos, não fala. Ah, mas um tio meu também... Joãozinho, o João, com 18 não fala direito. Então, essa negação, esse princípio da negação, atrapalha o desenvolvimento desta criança. Esta negação impede que essa criança possa ser tratada de forma mais adequada. E somente quando vai para a escola é que uma professora consegue dar uma olhada e falar, olha, tem alguma coisa errada. Mas aí surge um outro medo que eu tenho. Me permitam complementar isso. Hoje virou mania, virou moda, o Dr. Google, né? Todo mundo tem algum transtorno. Todo mundo tem algum problema. Então, chega pessoas na minha clínica, e eu recebo tanto na clínica da Paulista como do Jardim São Paulo, eu vim aqui, doutor, porque meu filho é autista. Mas quem disse isso para a senhora? Tem diagnóstico fechado? Ah, não, é que eu vi no Google que ele tem umas... Minha senhora. Era isso que eu ia perguntar, se existia muita resistência. Muita. Aí a gente começa a trabalhar, você descobre que a criança não tem nada, tem lá um comportamento inadequado, tem lá sabe? Ou então, hoje então virou mania, né? Adulto então, eu vim aqui porque eu tenho TDAH. Nossa, sim. Por que você tem TDAH? Eu não paro, eu fico correndo, eu não consigo. Todo mundo tem um TDAH, porque isso é uma coisa do mundo. Ritalina ainda, né? Meu Deus do céu. Sem consultar médico. Então eu fico muito preocupado. E qual a minha preocupação? Minha preocupação é que assim, até os anos 90, os pais, quando chegavam numa idade escolar, levavam o filho para matricular e a coisa que eles mais ouviam era não tem vaga, não posso, não tenho ninguém especialista. O que esses pais faziam? Levavam essas crianças, perambulavam, não achando lugar, iam para a APAI. E a APAI, Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, faz um trabalho maravilhoso com crianças excepcionais. O autista não é uma criança excepcional. O resultado? Ele ficava misturado, sem aprender, cognitivo dele danificado, enfim. Até que alguns pais começam a se organizar em sociedades, em associações, e começam a buscar direitos. E dentre eles, um direito básico da nossa Constituição. A educação é dever do Estado e direito do cidadão. Ora, se é direito, você tem que matricular meu filho. E aí começam as liminares na justiça, liminares, eu assessoro hoje uma escola que está lá com 173 liminares para cumprir e não consegue, porque não tem quem faça fazer isso. E aí o que aconteceu? Essas escolas começaram a receber essas crianças aos montes. E os professores, coitados, sem uma formação específica, sem experiência, não sabiam o que fazer. E aí, me permita só concluir isso. Pega uma criança hoje, uma sociedade em que pai e mãe trabalham, essa criança vai ter que ficar com alguém. Com a avó, com a tia, com o irmão mais velho. Essa criança tem que ficar com 2, 3, 4, 5 anos até ir para a escola com alguém. E qual a forma mais fácil de segurar uma criança dentro de casa? Frente a um televisor. Celular. Não é verdade? Um celular, um tablet. Essa criança fica em média 4 horas por dia frente a um televisor. Vamos fazer uma conta rápida. 4 horas dia, 28, 30... Aos 4 anos, ela tem 3.200 horas de informação. Aos 4 anos, ela vê laboratório de Dexter, Jimmy Neutron, ela sabe falar de próton, Rick Morty, ela sabe pegar um celular e mexer melhor que a gente, se deixar. Uma criança de 4 anos hoje, ela pega... com Bluetooth já. Já nasce com Bluetooth. Já nasce com Bluetooth. Essa criança com 4 anos hoje, ela pega um controle da TV, ela sabe o que ela quer assistir.
Ela pega um celular, ela sabe qual é o programa que ela quer. E os pais contribuem para isso. Eu vou sair, eu vou jantar com a minha esposa, levar meu filho, eu dou um celular para ele me deixar em paz. Quando na verdade, eu sou de uma época que o pai comia, a mãe ficava com a criança, depois trocavam, porque... Sim, verdade. Não é? Sim. Então, nós estamos diante de uma geração de crianças informadas. E aí, meu caro, o que acontece? Lá atrás, nos anos 60, quando a criança fazia uns rabiscos, os psicólogos, os pedagogos, nós chamávamos de garatujas, pequenos riscos, que só ela conhecia. Hoje uma criança de 4 anos sabe escrever o nome dela, Sim. sabe ler, ela sabe pegar um celular e mexer em todos os números de um celular. Pois bem, para complementar, nos anos 60, nós trazíamos, dentro do conceito de educação, de escola, conceitos de um educador muito famoso chamado Jean Piaget. E Jean Piaget dizia que a criança era uma tábula rasa. O que é isso? Ela chega na escola sem saber nada. Pois bem, isso foi defendido por anos. Já nos anos 70, meados de 70, surge um outro educador, não menos importante, chamado Vygotsky. E Vygotsky diz, não, a criança não é uma tábula rasa, ela traz alguma coisa de casa. Então nós temos que pegar o conhecimento que ela traz de casa com o conhecimento da escola e desenvolver o cognitivo. Maravilhoso! Até que nos anos 80, já para 90, surge uma outra pensadora, educadora, chamada Emília Ferreiro, argentina, que nos apresenta uma linha de pensamento chamada de construtivismo. E o construtivismo diz, eu trago a informação de casa, da escola e o ambiente, e a partir daí eu desenvolvo a criança. E a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, aceitou o construtivismo como modelo a ser seguido e está sendo seguido até hoje. Aí está o grande erro. Uma criança aos 4, 5 anos vai para a escola com 3.200 horas de informação. Sabe mexer num tablet, num celular, TV, e aí ela senta diante de um quadro negro, de uma lousa ainda, e a professora vai ensinar para ela que B com A é Bá, B com E é Bé. A criança sabe escrever o nome. O que vai acontecer? Aquilo não vai causar interesse, ela vai dispersar. Ela começa a olhar para cima, começa a olhar para o lado, ela começa a jogar papel no outro, ela brinca. E aquela professora, coitada, sem muita vivência, sem expertise nisso, chega para a coordenadora, para a diretora e fala, eu tenho uma criança que é especial. Ele tem TDAH. Ou ele é autista, hein? Ele não para, ele não consegue concentrar. Aí essa professora, falando isso para a diretora chega para a mãezinha lá no portão e fala assim, leva sua criança no postinho, ele tem problema. Leva a criança na UBS. Coitada da mãe, como toda mãe, todo pai, quer o melhor para o seu filho. Corre na UBS, leva essa criança para um médico como meu filho, lindo, maravilhoso, sem experiência. Que aí, como ele diz, não tem o que fazer, pai. Eu tenho que atender 10 em meia hora. E aí, fluoxetina, Ritalina, Rivotril. Sim. E você medica essa criança volta para casa num torpor mental. Só vive. Você resolveu esse problema da criança? Não, você criou um problema maior. Então, é preciso entender que nem tudo é doença, que nem tudo é transtorno, que nem tudo é TDAH. Nós precisamos entender que criança é criança. Que ela é uma criança normal, que ela tem comportamentos normais, como nós tínhamos. Vocês se lembram muito bem, quando vocês eram pequenos, eu muito mais ainda, que eu sou do século XIX, acho. Quando a gente ia sair, a mãe virava para você e falava assim, se você se sujar, fica quieto. Você falar para uma criança ficar quieta é bobagem, né? Você voltar. Ou então a gente ia sair, eu me lembro na minha época, nós íamos sair e a minha mãe dizia assim, não vai comer nada na casa dos outros, hein? Que te oferecerem, você fala obrigado. Mas comer na casa dos outros é a coisa mais gostosa do mundo, cara. Eu comia mesmo e apanhava. Você lavar a louça. Não é? Então, nós vamos entender que nós temos crianças normais. Só para encerrar, eu fiz até um vídeo no meu canal do YouTube em que eu digo isso. Nós tivemos agora, esses dias recentes, o nosso Natal. Bacana, Natal, lindo, maravilhoso. Mas o que me chamou a atenção, dos vários pacientes que eu tenho, das crianças da escola em que eu assessoro, enfim, todo mundo ganhando tablet.
notebook, celular. Não vi ninguém ganhar carrinho, bola, avião. Ninguém ganhou coisa de criança. Só ganharam coisas que não é para aquela idade. Então, não vi ninguém dando uma pipa, não vejo ninguém empinar pipa, não vejo ninguém jogar bolinha de gude, cara. Não vejo ninguém, sabe, brincar de carrinho. Carrinho de rolemã, então, não existe mais. Será que nós não estamos adiantando muito isso? Será que nós não estamos transformando nossas crianças em pequenos adultos que não podem errar, que têm que ser inteligentíssimos? Sim, sim. Não é? Será que nós não estamos querendo que nossos filhos sejam pequenos gênios quando eles deveriam ser pequenas pessoas normais, seres humanos, apenas e tão somente, nada mais? E Francisco, você falou sobre Ritalina, né? Eu acho interessante a gente falar porque muita gente ministra, inclusive na faculdade, para fazer prova, ficar mais atento. E é uma metanfetamina, né? Inclusive a composição química dela é praticamente semelhante à da cocaína. E as pessoas não têm noção do quanto ela pode ser viciante. Pode falar um pouco mais sobre isso? O risco que a pessoa corre no futuro e os contras que ela pode adquirir? Na verdade, toda medicação prolongada, ela vai causar um efeito danoso. Né? Se você toma muito tempo, por exemplo, um anti-inflamatório, aí os N's inflamatórios da vida, Voltaren, Cataflam, você vai danificar o seu estômago. Porque a forma de elaboração disso, ela alivia a tua dor, mas ela vai ficar acumulada no teu fígado, ela vai ficar acumulada no rim, você tem que eliminar durante determinado tempo. Então você toma isso por uma sequência muito grande, isso vai causar um dano. Da mesma forma, os benzodiazepínicos, e aí eu incluo a Ritalina, a fluoxetina, são as medicações da moda hoje. Eu já vim de Frontal, eu já vim de Lexotan, então hoje é fluoxetina e Ritalina. São medicações que, até certo ponto, vão trazer um alívio para comportamentos de alta ansiedade. Crianças, por exemplo, eu vou citar as crianças que apresentam surtos com muita frequência, a fluoxetina, a Ritalina vem trazer uma calma, um torpor melhor, ele vai conviver melhor. Mas o que nós temos que pensar não é o remédio, não é a medicação que vai resolver o problema, mas a mudança de comportamento, mais o acompanhamento terapêutico, não é? Que vai te ensinar a se conduzir de forma diferente. Porque, senão, você tem uma pessoa que vai fazer uso de medicação até a vida adulta, e com certeza ela vai ter um dano neuronal terrível. Ela vai ter desgastes neuronais, ela vai ter desgastes físicos, digestivos, por exemplo, por excesso de uma medicação. Né? Então, o grande lance é evite determinadas medicações por muito tempo. Se o médico prescreveu, e atenta aquilo por algum tempo. Por exemplo, essa semana uma paciente minha disse assim: eu preciso voltar no psiquiatra. Tá legal o nosso trabalho aqui de terapia, bacana, mas eu preciso voltar no psiquiatra. E é remédio. Falei, por quê? Ele marcou o retorno? Não, porque ele me passou uma caixa só de uma medicação, Lexotan. E já acabou. E o que ele escreveu para você? Não, que era para tomar por 30 dias. Eu queria mais umas 400 Sertralina. Então, por que você vai lá? Porque eu preciso. Por que você precisa? Não sei, porque é bom. Não, você nem sabe porque você está tomando um remédio. Mas, qual é o problema? Nós temos uma cultura no Brasil ainda horrível, que se eu for ao médico e ele não me passar nada para tomar, o médico é uma porcaria. Eu escuto discursos assim: nossa, eu fui naquele médico lá, paguei, nossa, cara, a consulta dele, você acredita que ele não me passou remédio nenhum? Então o médico é uma porcaria. Por quê? Porque culturalmente eu tenho que ir no médico e sair de lá com 3, 4 remédios para tomar. Porque se eu não tomar remédio, então isso são muletas psicológicas que eu chamo. São muletas psicológicas. Freud traz isso lá, você vai estudar muito isso, hein? Freud traz isso lá nas primeiras fases freudianas, né? Que a primeira fase freudiana é a fase oral. Né? E a fase oral nos acompanha na idade adulta, isso é absurdo. Qual é a fase oral? Freud diz, né? A criança do nascer até mais ou menos 2 anos, ele está na fase oral. O que é a fase oral? Tudo o que ele sente, percebe através da boca. Então você pega uma criança, por exemplo, tudo que ela pega, ela põe na boca. Por quê? Porque é pela boca que ela é acariciada,
é pela boca que ela é alimentada, é pela boca que ela se manifesta no choro. Então a boca é o centro de tudo. E aí, esta fase vai terminar lá pelos 2 anos, né? A partir daí entra uma segunda fase, é a fase anal, né? Ou fase fálica. É a fase em que eu já não sou tão bebezinho, eu já tenho de 2, 3 anos, aquela mãe não é só minha, eu tenho que dividir essa mãe com alguém, então eu vou dominar essa mãe para ser só minha, não vou dividir ela com ninguém. Então, quando aquela mãe não está perto dele, ele abre a boca e começa a chorar. Aí o que ele faz? A fase do domínio. Ele já tem controle de esfíncter, portanto ele sabe a hora de fazer cocô e a hora de fazer xixi. E aí quando ele não tem aquela mãe, imagina aquela macarronada de domingo, a família toda reunida e aquela mãe não está com ele. Eu vou acabar com isso, quer ver? Mãe, fiz cocô. A mãe larga todo mundo e vai trocar o bicho, né? Então essa é a segunda fase. O duro é quando ele chama o pai, né? Lá em casa. E aí, por volta dos 4 para 5 anos, ele sai dessa fase de domínio e passa para uma outra fase, que é a fase edípica, né? Então, para o menino é assim, eu não tive essa mãe, eu não tive ela, e ela fica com ele, ela troca ele pelo meu pai. Nossa, ele fica... Então, por exemplo, ele gosta do pai, gosta da mãe, mas quer ver os dois. Imagina que os dois vão ficar grudados. Aquela mãe é dele. Então, muitas vezes a criança quer dormir no meio dos dois, e quando você não deixa, ele fica até doente para poder ir para a cama. Enfim, onde você vê isso na fase adulta? Oral. Primeira fase, a fase oral. É aquele sujeito que precisa de uma muleta psicológica. Eu tenho que estar tomando um remédio, eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que tomar alguma coisa. Eu entro numa festa, a primeira coisa que eu faço é pegar um copo, é minha muleta psicológica, para ficar bebendo e analisando o ambiente. Eu estou estressado, eu estou muito ansioso, eu vou fumar. Né? Então essa é a fase oral. Tá? E as outras fases que a gente vê na idade adulta, não vou me prolongar. Eu queria só retornar na parte que você falou com relação às crianças com TEA. E você disse que a gente, por várias vezes, ainda faz uma cobrança demasiadamente fora do comum com relação às crianças e deixa que as crianças sejam crianças de verdade e passa a classificar elas como crianças que detêm algum tipo de transtorno. A minha pergunta é a seguinte, você acha que com tanta coisa que hoje, na nossa atualidade, no dia a dia, tem para influenciar as crianças, você acha que pais e filhos, irmãos e quem quer que seja, tem dificuldade de se comunicar e por vezes essa dificuldade de comunicação, essa maneira de não saber se comunicar umas com as outras faz com que os diagnósticos sejam falhos e que, em sendo falhos, a gente não consegue dizer o que pensa e não consegue ser compreendido? Você acha que a comunicação é importante no processo de crescimento de uma criança, de um adolescente? Sim, perfeito. Sua pergunta é muito boa, Kelvin. Rapidamente. Hoje, raramente, uma família toma suas refeições juntas. Raramente. Coisa que na sua época, que a gente, pai e mãe, a gente almoçava todo mundo junto, pelo menos um domingo, um sábado, a gente estava todo mundo junto comendo. Hoje não. Hoje cada um pega seu prato, vai pro quarto, cada um tem um horário diferente, cada um tem uma... E aí falta o quê? A comunicação, esse diálogo. Eu tenho até um trabalho sobre isso, crianças confinadas nos seus quartos. Então, os pais sempre dizem assim, é melhor ele estar dentro do quarto trancado do que estar na rua. Mas será que dentro do quarto ele não está pedindo socorro para você? Será que não está faltando comunicação? Será que não está precisando conversar com essa pessoa que está tão confinada? Então, essa comunicação falha hoje, Kelvin. Falha muito. Esteja perto do teu filho, da tua filha. Acompanhe o que está acontecendo. Mas sem o senso crítico, sem aquela ideia de, sabe, de poder, na nossa época, eu digo, nossa, vocês são muito mais novos do que eu, mas pegaram um pouco disso, né? A gente não tinha assim tanta proximidade com os pais da gente. Pai era pai, mãe era mãe, ele era provedor, mas o carinho, o abraço, o afeto, isso a gente não tinha. Eles eram mais fechadões, eram mais linhas duras, né? Eu venho de um pai militar, 40 anos do exército, você imagina, meu pai era mau, carne de pescoço. Embora fosse um coração maior que ele, mas eu não tive esse...
já com os meus filhos, os caras estão tudo marmanjo, não interessa a hora que encontrar comigo, é selinho, do porrada, a gente se abraça, isso é muito legal. Porque a gente tem que tomar um cuidado com não confundir pai amigo e amigo pai. São duas coisas bem diferentes, pai amigo e amigo pai. Vamos tomar cuidado com isso. E nós só vamos estar próximo deles com diálogo, que você falou muito bem, com diálogo. Esse diálogo está faltando, falta um pouco disso, né? Eu vou dar um exemplo bem, faço as minhas palestras aí, percorro o Brasil todo, e eu fui fazer uma palestra numa rede de concessionárias da Chevrolet. Então, juntamos todos os vendedores, gerentes, administrativos, umas 100 pessoas. E aí, durante toda a minha palestra, tal, desenvolvi o meu trabalho, e no final eu falei assim, olha, dá um abraço na pessoa que você mais gosta agora, que está com você. Como as pessoas podiam levar parentes, esposa, tinha muita gente com esposa, tal, filho, amigos, colegas, estava lotado. E aí eu disse, dá um abraço numa pessoa que você gosta muito, né? Um amigo, alguém que está com você, dá um abraço. E de repente uma pessoa lá no meio deu um abraço no filho que estava com ele. E o filho gritou, chamou a atenção de todo mundo, o filho virou e falou assim, agora você vem me dar esse abraço? Eu precisei do teu abraço, pai, faz tempo. Filho, que isso? Não, calma nada. Agora você vem me dar esse abraço? E todo mundo ficou olhando. E o menino disse, pai, você sabe que ano que eu estou na faculdade? Acho que é o terceiro, filho. Não, pai, eu parei faz 2 anos. Você nem sabe que eu parei a faculdade. Você está preocupado com teus carros, você está preocupado com teus charutos, você está preocupado com teus amigos. Pai, você sabia que eu estou usando droga? Bem alto falando isso. Aí eu tive que interceder. Aí eu retomei, né? Falei, gente, legal, como é que você chama? Aí falou, Marcelo. Eu falei, Marcelo, legal, cara, você não quer conversar comigo, você e teu pai depois? A gente vai fazer um bem bolado. Não, agradeço. Aí continuei e tal, beleza, encerrei, os dois vieram falar comigo. E o rapaz jogou na mesa, né? Comunicação, falta de comunicação. E o pai para se defender, dizia assim, mas cara, você tem tudo. Pô, você tem uma casa maravilhosa, cara, você tem... Ele falou assim pro pai, você perguntou se era isso que eu queria? Eu quero tempo de qualidade. Você perguntou se era isso que eu queria? Então, de repente, essa comunicação está falhando nessa sociedade atual, Kelvin. Essa sociedade que não se conversa mais. Né? Essa sociedade em que eu observo isso, eu sou extremamente observador, que as pessoas estão no restaurante, família, almoçando, e cada um está no celular. Cara, ninguém se conversa. Sabe, as pessoas estão na mesma mesa ou no mesmo ambiente, teclando no celular, às vezes até falando com o outro. Gente, tá faltando um pouquinho mais de, eu digo sempre, menos tecnologia, tá sobrando muito dedo, tá faltando muito coração. Tá sobrando muito dedo. Eu vou até pegar o gancho do que você está falando, Francisco, porque eu e o Ivan aqui, a gente criou esse meio de comunicação aqui, não como o objetivo final de aparecer na internet, nada disso. O nosso objetivo aqui é ter um banco de dados que legal, com pessoas interessantes, com ideias a serem debatidas, e o nosso objetivo aqui é aprender, é conhecer as maneiras como as pessoas pensam a respeito de determinadas circunstâncias e situações, e a gente poder se tornar uma pessoa melhor no dia seguinte. E eu tenho uma outra pergunta aqui para te fazer. É o seguinte, você que é psicólogo clínico, psicanalista clínico, mestre, doutor e tudo mais, atende pacientes das mais variadas classes e categorias. Você sente hoje um pouco de resistência, às vezes até um preconceito com relação a pessoa aceitar em fazer terapia? Belíssima pergunta. É muito comum quando se recebe em clínica, e você vai vivenciar isso tranquilamente, você recebe uma pessoa para iniciar um trabalho terapêutico, e na segunda sessão a pessoa vai embora, não volta mais, se revolta. Por quê?
Por uma situação muito simples. Todas as vezes em que eu tenho um machucado aqui na minha mão, machucado qualquer, o que eu faço? Eu lavo, passo sulfa, mertiolate, acho que nem tem mais mertiolate, né? Mas enfim, eu cuido até que esse ferimento desapareça e não me incomode mais. Mas quando esse ferimento é aqui dentro do meu peito, dói, me machuca, mas eu não sei onde ele está, eu não sei o que fazer, nem como, nem porquê. Compete ao psicanalista, ao psicólogo, tocar nessa ferida. E quando eu toco, ela vai doer. E quando ela vai doer, eu prefiro ir embora do que aceitar a minha dor. Então esse preconceito é, primeiro, eu não quero me mostrar, eu não quero me desvendar, eu não quero tirar minha roupa de super-homem e mostrar que eu sou frágil, que eu sou um sujeito que eu tenho imensas dificuldades de convivência. Eu tenho sempre que mostrar um papel. O que é personalidade? Se eu perguntar para vocês, certamente vocês me dirão, personalidade é alguém que tem um jeito forte, cumpre as suas obrigações, uma pessoa... Não, isso é caráter. Personalidade vem do grego persona, máscaras que eram usadas no teatro grego antigo. Então, personalidade são essas máscaras que a gente usa no dia a dia, na nossa sociedade. Personalidade é esta coisa que a gente mostra aos outros, mas que recobre algo que está bem mais lá atrás. Jung, volto a citar o nosso Carl Gustav Jung, Jung diz uma coisa muito legal. Ele fala assim, todos nós temos medo do nosso lado sombra. Aquele lado que só nós conhecemos, que só nós sabemos. E mostrar isso ao outro é de uma dificuldade absurda. Então o preconceito ele surge na medida em que jamais eu vou me mostrar. Jamais eu vou dizer que de fato eu sou. E aí as pessoas, via de regra, costumam chegar nas clínicas, nos consultórios, e Freud chama isso de verdade real e verdade aparente, lá no Mal-Estar da Civilização de 1926. A pessoa chega contando a sua realidade, a sua verdade. Mas é diferente da verdade real. A culpa sempre é do outro. Sempre o outro é que me prejudicou. Sempre o outro é que me perseguiu. A terceirização da culpa, né? Exatamente. Na vítima, né? O vitimismo, né? Sempre o coitado sou eu. Né? Então, verdade real e verdade aparente. Ao analista, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para ouvir e depois fazer uma triagem para ver de fato o que é verdade e o que não é verdade. Então, a pessoa prefere criar um preconceito contra a terapia, né? É mais fácil criticar, é mais fácil dizer, isso é bobagem e tal, do que realmente ir e se tratar, e se curar, e ser uma pessoa melhor. Digo sempre que terapia não é para tratar somente das tuas dores, é mais, em especial, te ensinar a não machucar o outro. Terapia não é para tratar das tuas dores, mas acima de tudo é te ensinar a não machucar o outro. Essa é a essência da terapia. Logo, todo mundo deveria fazer. Né? Pois é. Pois é. Francisco, vi que você citou, né, o teatro grego, você tinha citado mais uma coisa, num outro assunto tempo atrás, e eu gosto muito de mitologia grega. Opa! E tem um mito que eu gosto muito, que é o mito do Minotauro, né? Como fala, uma entidade com uma cabeça de touro, no corpo frágil humano, mas ele representando a bestialidade na cabeça. Exatamente. Né? Que o rei manda prender ele, né? Que é o filho dele que recebeu de punição de Poseidon, tal, só cortando um pouco a história. Exatamente, isso mesmo. Mas ele prende Minotauro no labirinto que Dédalo construiu. Mais tarde, um herói, eu esqueci o nome do herói, era Ariadne e Teseu. Teseu entra pra matar o Minotauro e o Dédalo fala que a única forma dele sair seria se alguém amarrasse ele por uma linha e puxasse de volta por esse fio. Aí Ariadne tece o fio, que fica conhecido como o fio de Ariadne, que eu acho que é o papel que você faz, que os terapeutas fazem, de puxar, depois que o herói entra no labirinto e mata a sua fera interior, tem alguém para puxar de volta para essa pessoa não se perder nesse labirinto que é a mente. E tem mais um simbolismo atrás desse mito, que depois o rei, né, de Creta manda prender Dédalo e o filho dele, Ícaro, lá dentro. Né? Ícaro, quando sai do labirinto que o próprio pai construiu, né, acaba querendo voar tanto, né, acaba derretendo as asas. Exatamente. E cai e morre. Até que ponto hoje nós vivemos os labirintos que os nossos pais criaram para a gente
como sair deles e até que ponto não voar tão alto para não cairmos, né? Porque tem coisas desse labirinto que são importantes também. Parabéns pelo conhecimento da mitologia grega. Foi uma defesa de tese, um TCC. Muito legal. Se a gente buscar mais lá a questão do Minotauro, por exemplo, o corpo frágil, essa fragilidade humana. Nós somos de uma fragilidade humana. Queremos ter uma mente que pense. Platão, no mito das cavernas, no mito da caverna, é a semelhança disso. Né? O que nós temos que pegar disso, né, é entendermos que nós, apesar de toda a tecnologia, de todo o conhecimento, de toda a racionalidade, nós vamos continuar frágeis diante de determinadas situações. Nós seremos sempre frágeis diante de toda situação do dia a dia. Não existe uma felicidade plena, mas pequenos momentos de felicidade. Exatamente. E nós temos que estar preparados para saber conviver quando a felicidade não for tão plena. Freud chama isso de pulsões. Pulsão de vida e pulsão de morte. Nós somos regidos por duas pulsões. O bom seria que essas pulsões estivessem em homeostase, em equilíbrio. Mas isso não é possível. Há dias em que a pulsão de vida está mais alta dentro desta balança e eu estou eufórico, eu estou alegre. Mas há dias em que essa pulsão de morte está mais alta, eu estou depressivo, eu estou cabisbaixo. Então, entender a nossa fragilidade, né, e seguir a nossa linha, para que a gente possa sair do labirinto que muitas vezes é construído pela própria natureza da criação, pela própria educação dos pais, pela própria sociedade. Independente disso, nós temos que traçar qual é a nossa linha, aonde devemos chegar, aonde devemos ir. E para isso, eu vou utilizar das minhas vivências enquanto oficial aviador. Comandante nenhum, navegador nenhum, chega a lugar nenhum se ele não tiver um plano de voo, se ele não tiver um plano. E nós também. Se eu perguntar para vocês o que é obstáculo, os senhores me darão excelentes respostas. Eu apenas acrescento uma. Obstáculo é tudo aquilo que você vê quando você tira o olhar do foco. Obstáculo é tudo aquilo que você vê quando você tira o olhar do foco. Se eu disser para você, você tem que chegar até a janela. E você dizer, tem a mesa, montei a cadeira. Não, você não vai chegar na janela, você olhou o obstáculo. Agora se eu disser, você tem que chegar até a janela e você passar por cima sem olhar para isso, você chega lá. Então, quando você diz, qual é a nossa linha de conduta? É seguir a tua linha. Qual é a tua linha? É aquilo que você traçou. Para onde você vai? Com quem você vai? Quando você vai? Por que você vai? Traça a sua meta e vá. Pura PNL. Exatamente. Vai e segue o teu caminho. Traça aquilo que você entende como certo para você. Frank Sinatra tem uma canção maravilhosa em que ele fala exatamente isso. Ouça e traduza, ele diz, a canção dele, My Way. Lembra? Meu caminho. And the now, and the news. Eu fiz do meu jeito. Eu andei, eu caí, eu levantei, eu amei, eu fui amado, mas eu segui. Eu segui o meu caminho. Eu fiz do meu jeito. E é exatamente isso. Faça do teu jeito. A tua linha vai te trazer o teu destino. E isso é chamado de destino. Cuidado para não cair no complexo de Sísifo, por exemplo, que é bem contemporâneo do que você nos contou. Sísifo que é condenado à eternidade. Por quê? Porque sempre escolhia um caminho diferente, ele não se atinha a um caminho único. Cada hora Sísifo escolhia um caminho diferente e, consequentemente, nunca chegava a lugar nenhum. Quantas vezes nós vemos pessoas hoje, no dia a dia, que estão puramente vivendo o complexo de Sísifo. Sísifo, apenas para ilustrar, habitava, né, o reino, o Olimpo, e sempre com ideias de espertezas. Sísifo é o deus da esperteza, né?
Ele sempre ganhava vantagem, ele sempre tinha alguma coisa. Né? Até que ele é condenado Rolar pedra na montanha. por Zeus. Por quê? Todos os dias. Porque ele não tinha água nos seus territórios, nos seus domínios. Né? E ele percebe que havia um outro deus do Olimpo que tinha água em abundância nas suas terras, né? E também tinha uma filha, uma ninfa maravilhosa, linda. E Sísifo resolve então tirar vantagens disso. Ele vai até Zeus, e Zeus gostava das ninfas, né? E ele diz, olha, o reino de águas tem uma ninfa lindíssima que você vai ficar maluco. E Zeus imediatamente manda raptar aquela ninfa e a guarda em seus domínios. O pai fica desesperado e Sísifo, para se aproveitar, diz ao pai, eu sei onde está a tua filha. Se deres água, fontes, às minhas terras, eu te direi onde está a tua filha. E obviamente, o Deus imediatamente mandou, Poseidon, né? Mandou que tivesse água no reino de Sísifo. E aí ele foi buscar a filha. Só que não foi direto a Zeus por medo, foi a Minerva, mulher de Zeus, e diz, Zeus está com a minha filha, ninfa. E Minerva, extremamente enraivecida, faz com que Zeus devolva a filha. E Zeus fica bravo, fica enraivecido com Sísifo e o condena, a pegar uma rocha grande, uma pedra grande, e levá-la ao topo de um cume que havia. Se lá chegasse com a pedra, estaria perdoado. E Sísifo, todas as vezes que tentava rolar aquela pedra, chegando no meio, a pedra voltava de novo, e ele começava tudo de novo. E durante toda a eternidade, Sísifo virou essa pedra e nunca conseguiu chegar. Quantos de nós não vemos isso no dia a dia? É aquele indivíduo que começa um casamento e fala, não, agora esta mulher é a mulher da minha vida, eu vou morrer com ela. Dali 2 anos, putz, não é essa mulher que eu queria. Separa, pega uma segunda. Daqui a pouco a segunda não era, pega uma terceira. E aí vai de casamento em casamento, os Fábio Júnior da vida, né? Sim. Que não conseguem se ater a uma pessoa. Ou o indivíduo que entra na faculdade e fala, não, esse curso aqui é maravilhoso. Na metade do curso ele larga. Sim. Aí ele vai fazer engenharia, não é engenharia, vai fazer administração, ele vai fazer... Daqui a pouco ele tem 6 universidades não concluídas, né? Esse é o complexo de Sísifo, pessoas que não se atêm. E não se atêm por quê? Porque não pecaram aquela linha e traçaram o seu destino e seguiram aquilo sem olhar para trás, sem ver obstáculos. Muito interessante o que você falou, né? De seguir o seu caminho, que sempre vai ser individual, né? Quando você tem um objetivo. E você, como profissional nessa área, como você lida com a moral nesse caso? Porque você vai ter um indivíduo que é completamente diferente de você, e às vezes a sua moral vai ser diferente da dele, você não pode interferir no caminho dele. Como trabalhar isso? Isso é muito comum. O ser profissional está isento daquilo que são valores morais teus e daquilo que são valores morais do paciente. Eu costumo olhar sempre o meu paciente e ver que o problema que ele traz é um problema patológico, é um problema de caráter ou é um problema de moral. Se é um problema patológico, eu vou tratá-lo. Legal. Tá? Eu vou tratá-lo. Se é um problema de caráter, eu vou tentar mudá-lo. Mas se é um problema de moral, eu vou dispensá-lo. Eu não trabalho com estuprador, eu não trabalho com homens violentos com mulheres, tá? Encaminho para um outro, encaminho para outro, não atendo um sujeito que é estuprador, um sujeito que é pedófilo, porque eu não conseguirei, eu não tenho essa capacidade de seguir com um indivíduo dessa natureza. Indivíduos que são... eu recebia muita gente encaminhado pelo fórum, que eram pessoas que estavam sendo punidos pela Lei Maria da Penha e que tinha que passar pelo psicólogo. Ainda que é um indivíduo que vinha e estava arrependido, eu fiz isso, eu preciso mudar, me ajuda a mudar, é uma coisa. Agora aquele indivíduo que estava contumaz em agredir
mulheres de uma forma geral, esse indivíduo não tem jeito. E se tiver, eu não tenho essa capacidade de mudá-lo. Legal, entendi. Tá? Bom, eu acho que... Chega! Eu acho que a gente já tira bastante conhecimento, né, Tinha bastante coisa do Francisco. do Mas tem muito mais, tem muito mais. Tem, a gente... O Francisco vai ser um convidado frequente nosso aqui. Muito obrigado. É uma pessoa que a gente admira bastante. Eu, particularmente, me espelho em vários aspectos no Francisco. Detenho um conhecimento muito grande sobre várias áreas aí. E consegue passar pra gente conhecimento sobre vários outros aspectos. E vai ser uma visita frequente aqui no nosso podcast. Será um imenso prazer, Kelvin. Muito bem-vindo. Será um imenso prazer. E posso finalizar? Pode. Será que o João quer fazer uma pergunta? Alguma coisa ali? Quer perguntar? Vamos ver os bastidores aqui. Quer fazer alguma pergunta? Não. Ele vai deixar para a próxima. Por final, Francisco, eu queria que você... Antes, a gente vai pedir para você deixar suas redes sociais, seu contato, se você quiser, endereço da clínica, a maneira de contatar você, seu canal no YouTube. E antes disso, se você puder passar uma mensagem, né? Eu sei que você é as em parábolas e em histórias impactantes aí, para fazer a galera pensar. Se você puder deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente aí. Kelvin, Ivan, João, imensamente grato pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aprendendo com vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo toda a estrutura que vocês transformaram isso aqui. O objetivo disso, nós vamos trabalhar juntos, se Deus quiser. Então, muito obrigado. Me coloco sempre à disposição do mundo que eu conheço, do mundo que eu tento aprender. Para que a gente possa encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem para quem estiver nos ouvindo. Certa vez, nas minhas andanças da minha vida, eu tive a oportunidade de estar em Belfast, na Irlanda. E uma tarde, nós tínhamos a tarde livre, e uma tarde eu passeando ali pelos arredores de Belfast, na época vivia aqueles conflitos com o IRA, e me chama a atenção, eu passei por um cemitério, muros baixos, então você conseguia ver todas as tumbas, né? E não existiam mausoléus, todos tinham apenas uma placa e um gramado com aquela placa, e hoje é comum aqui no Brasil isso. E o que me chama a atenção é que tinha o nome da pessoa, o ano que ele nasceu, o ano que ele faleceu e um número embaixo imenso, nenhuma outra mensagem. Todos tinham números 50.278, 185 milhões. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais louca. E comecei a olhar que todas as lápides tinham esse número imenso, o nome da pessoa e esse número gigantesco. Isso começa a me chamar a atenção. Aí, não tive outra dúvida. Eu fui até entrei, fiz questão de entrar e confirmei que todas tinham esse número grande. E eu entrei na administração, tinha lá um senhor de idade, e me cumprimentei e perguntei a ele se ele podia me dizer por que daquele número tão grande nas lápides. E não uma frase, uma oração, uma mensagem, como é comum. E ele sorriu e disse para mim assim, é que aqui a gente não coloca no nome de pessoas, orações, a gente coloca o número de dias em que essa pessoa foi feliz. E cada um tem um número, cada um põe o número de dias em que ele foi feliz. Isso para mim foi impactante. Nós temos que estar preocupados, sim, em sermos felizes. O resto é consequência. Viver é uma condição natural da vida. Ser feliz é a opção. Vamos optar em ser feliz. Não ficar dando ouvidos a coisas ruins. Obrigado, gente. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Valeu. Para finalizar, deixa aqui os seus contatos, o seu perfil do Instagram. Legal. Para todo mundo que está assistindo a gente vai compartilhar. Nós temos um canal no YouTube, Francisco Chagas Souza, psicólogo e psicanalista, e ali eu coloco todas as minhas conversas, coisas rápidas, enfim. No Instagram também, Francisco Chagas Souza, a gente está por lá. Face também é a mesma coisa.
Nós estamos com o nosso consultório na Cincinato Braga, 256, quinto andar, esquina com a Avenida paralela à Avenida Paulista, né? Quase do lado da estação Brigadeiro do metrô. Nós estamos lá numa clínica muito bonita, bem gostosa, sempre com um café, com um chá para receber os amigos. E também no Jardim São Paulo, na Leôncio de Magalhães, né? E os meus contatos do YouTube, do Instagram, tem lá todos os meus telefones, será um prazer recebê-los, não por outra razão, senão para um café, para um chá, que é sempre muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você é um convidado muito especial, não é à toa que está abrindo os trabalhos aqui com a gente no nosso podcast. Obrigado, Kelvin. A gente está muito feliz aí de tê-lo conosco. É isso, muito obrigado, Francisco, e até o próximo episódio. Se Deus quiser. Valeu. Estaremos juntos. Obrigado, João. Valeu,